Bem-vindo, anfitrião, bem-vindo, anfitriã. Hoje é dia 13 de maio de 2020 e a gente está inaugurando um novo conteúdo para vocês, no qual a gente vai tratar das novidades, do que correspondem às notícias, as principais notícias do aluguel de curta duração, do Airbnb, que a gente viu que foram relevantes para o nosso trabalho, para o seu negócio de aluguel de curta duração e que a gente está trazendo para vocês ficarem por dentro do que está se passando e para a gente poder comentar junto, conversar sobre os possíveis impactos, as possíveis consequências do que tem acontecido, que tem sido falado no nosso mercado nos últimos 7, 10 dias. Então, vamos iniciar hoje com 3 assuntos principais. Vamos falar do novo programa de limpeza avançada para anfitriões, que o Airbnb está iniciando nos Estados Unidos esse mês. Vamos falar também de como que vai ser a análise dos critérios de Superhost na próxima avaliação do Airbnb em julho. E, finalmente, vamos falar de uma situação que tem acontecido em vários municípios, em até vários estados e países, e especificamente em alguns condomínios, dependendo da sua região, no que diz respeito à proibição do aluguel de curta duração, proibição do Airbnb por causa da pandemia do coronavírus. Então, a gente vai iniciar com o primeiro assunto e a gente vai falar direto do meu computador. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o programa avançado de limpeza para anfitriões, que o Airbnb está iniciando agora em maio nos Estados Unidos e que ele vai abrir para outras regiões, para outros países ao longo dos próximos meses, tá? Então, basicamente, o que é esse programa? O programa avançado de limpeza, ele é um protocolo, ele é um passo a passo que vai, pelo que a Airbnb divulgou até agora, pelo que a gente entendeu, ele vai especificar exatamente o que precisa ser feito em cada cômodo de uma acomodação para que ela esteja limpa, para que ela esteja o mais protegida possível do coronavírus e de outros tipos de vírus, né, de possíveis agentes infectantes, né? Então ele cobre a parte de limpeza e a parte também de desinfecção dos ambientes, né? Então o que a gente sabe até agora é que ele está sendo iniciado nos Estados Unidos. A gente sabe que os anfitriões eles vão ter a opção de aderir ao programa ou não aderir ao programa. E quem optar por aderir ao programa vai ter, a princípio, que seguir esse protocolo, vai ter um termo que a pessoa vai ter que concordar com todo esse passo a passo. A opção de fazer check-in e check-out no mesmo dia, o anfitrião vai ter que abrir mão, vai ser necessário deixar um período de 24 horas entre uma reserva e outra. Então, quando o hóspede sai hoje, eu só vou poder receber um hóspede amanhã. E quem aderir ao programa vai ter uma posição de destaque dentro da plataforma. Vai existir assim como tem o Superhost hoje, vai existir algum tipo de destaque, de selo, alguma coisa desse tipo para quem aderiu ao programa de limpeza avançada. Então, isso já foi divulgado. Agora sim, obviamente que são procedimentos a mais, são custos a mais, então o que algumas pessoas estão questionaram para a plataforma é o seguinte: e se eu quiser aderir ao programa, mas se por algum motivo ou por outro eu não tiver condições de seguir tudo que está ali na cartilha, ou porque eu não tenho os produtos adequados, ou porque eu não tenho como conseguir os equipamentos, como é que fica? Parece que o Airbnb vai dar uma opção para a pessoa aderir ao programa sem seguir o passo a passo, mas aí a pessoa vai ter que se comprometer a ter um bloqueio automático do calendário de 72 horas entre uma reserva e outra. Então, a ideia é dar uma quarentena entre a saída do hóspede anterior e o próximo hóspede para prevenir possíveis contágios dentro daquela acomodação. Então, isso é o que a gente já sabe.
A gente já sabe também que acomodações compartilhadas, né? Então quartos dentro de casas ou de apartamentos, ou casas que tenham vários quartos que os hóspedes compartilham cozinha, sala, etc. Esse tipo de acomodação não vai poder participar do programa porque ela vai contra a ideia do distanciamento social, né? Então, esses são alguns pontos que a gente já conhece. Basicamente, o Airbnb está está dando uma resposta, né, à pandemia e à situação toda do coronavírus, e está seguindo a mesma linha de todas as grandes redes de hotelaria. Todo mundo praticamente que trabalha em hospedagem nas últimas semanas tem começado a divulgar e a trabalhar e a implementar, a treinar o seu staff com novos procedimentos de limpeza, de higienização, de segurança, e o Airbnb está seguindo nessa linha, né? Então, nada mais natural. Outro grande player do mercado do aluguel de curta duração, que é o Vrbo, no Brasil, conhecido como Alugue Temporada, né? A empresa que da qual o Alugue Temporada faz parte. Agora até o site Alugue Temporada já é Vrbo também. Também vão divulgar algumas orientações sobre limpeza, parece que vão criar um filtro também dentro da plataforma, mas até a data de hoje eu entrei ali, olhei e não vi ainda esse filtro implementado. Acredito que provavelmente eles comecem nos Estados Unidos também, antes de abrir aqui para o Brasil. Então essa é a primeira grande notícia, é uma das principais novidades, um dos principais assuntos dos últimos 10 dias. Tá? Então vamos agora para o segundo assunto do nosso dia. A manchete aqui é a seguinte: resposta para Superhost sobre a avaliação de Superhost de julho. Então, o Airbnb, na sua central de recursos, né, no seu site, divulgou como é que vão ser as regras para a próxima avaliação do Superhost. Essa avaliação, como você deve saber, é feita a cada 3 meses. A última foi na virada de abril para maio, e agora o Airbnb divulgou como é que vai funcionar a avaliação para o mês de julho. Então, basicamente, o que mudou? O Airbnb basicamente decidiu que não vai, para quem já é Superhost, o Airbnb não vai mudar nada. O Airbnb não vai olhar para os 4 requisitos necessários para você ser um Superhost. Se você já é um hoje, então como é que funciona isso? Eu sou Superhost agora, quando chegar em julho, o Airbnb não vai olhar se você atendeu os 4 requisitos ou não. Você pode não ter atingido nenhum deles, mesmo assim você vai manter o status de Superhost por mais 3 meses. Por que isso? Como tem sido um período de muita incerteza, muita coisa acontecendo, tem gente que às vezes não conseguiu atingir a meta mínima de estadias para o período, ou se por um motivo ou por outro teve algum comentário negativo, algum cancelamento a mais, alguma coisa assim. O site está basicamente dando uma ajuda para quem é anfitrião, para a gente não precisar se preocupar com isso, se você já é Superhost. Se eu não sou Superhost agora, como é que funciona? Bom, vai continuar não sendo Superhost se não atingir os requisitos. Se atingir os requisitos, vai passar a ser um Superhost também a partir de julho. Então, basicamente é assim que vai funcionar. Só lembrando também que na questão do cancelamento, o Superhost tem que ter uma taxa de cancelamento menor de 1%. Porém, todos esses cancelamentos que ocorreram agora nesse período, desde o dia 15 de março, para reservas que foram feitas até o dia 14 de março, o Airbnb não considerou para a taxa de cancelamento os cancelamentos que foram feitos por causa do coronavírus, por causa da pandemia. Então, reservas, feitas até o dia 14 de março, com check-in até o dia 15 de maio, tanto o anfitrião quanto o hóspede puderam cancelar sem penalidades. E isso inclui a avaliação do Superhost também. A princípio, era um fato bem relevante,
Para julho agora não vai ser, porque o Airbnb, como eu falei, não vai considerar isso, mas seria relevante para a avaliação seguinte, né? Que seria lá de julho, agosto, setembro, que seria de outubro, porque os critérios eles são olhados sempre para os últimos 12 meses. Então esses cancelamentos eles não impactariam em julho, mas viriam a impactar em outubro. Como o Airbnb liberou esses cancelamentos dessas reservas durante a pandemia, o que foi cancelado nesse período não vai impactar depois lá em outubro, tá? Certamente para tratar desse assunto e vários outros assuntos, hoje à noite, dia 13 de maio, quarta-feira, às 19 horas, o CEO do Airbnb, Brian Chesky, vai fazer uma live dentro do site. Ele tem feito essas lives com uma certa frequência, praticamente a cada 2 semanas, para conversar sobre esses assuntos e outras questões, outras perguntas que surgiram né, nos fóruns, nas plataformas, enfim. Ele tem feito essa aproximação com a comunidade de anfitriões, então fica a dica para você dar uma olhada nesse evento hoje, tá? O nosso terceiro assunto do dia e o último assunto, eu selecionei aqui uma manchete que eu vi e que diz respeito à questão de proibições de Airbnb por causa do coronavírus. Então a manchete que eu vi é a seguinte: Justiça concede liminar e Airbnb é proibido de realizar reservas em Gramado. Tá? Então a gente está vendo esse mercado em específico como exemplo, mas para tratar de uma situação que a gente está vendo que é uma situação mais ampla. Até no estado da Flórida, nos Estados Unidos, a Associação de Gestores de Aluguel de Curta Duração, nesse momento, está considerando entrar na justiça contra o governo daquele estado por causa de proibições de aluguel de curta duração naquela região. Então, é o mesmo assunto, é a mesma situação que está rolando nessa manchete aqui de Gramado e que eu quero comentar algumas coisas a respeito disso, né? O que é a percepção assim que eu tenho desse assunto? A gente vê, nesse caso específico de Gramado, uma proibição específica para o aluguel de temporada. E uma das coisas que a juíza colocou aqui na sentença, ela diz que... Vou pegar aqui. A juíza afirma que há uma finalidade emergencial em assegurar direitos fundamentais, como a vida e a saúde, o que justifica a adoção de medidas restritivas e excepcionais. É uma questão complicada, porque o que a gente vê? A gente está vendo uma situação em que alguns agentes estão se utilizando da questão do coronavírus para passar alguns lobbies que já vinham de longa data. Então, não se questiona, obviamente, a segurança das pessoas, não se questiona que realmente a gente precisa ter todo cuidado. O nosso negócio aqui em Florianópolis, antes da prefeitura aqui em Florianópolis e o governo do estado proibirem a realização de aluguel de temporada por um período em março, nós mesmos já tomamos a iniciativa de começar a cancelar a reserva e enfim, proteger os nossos proprietários, os moradores dos condomínios nos quais a gente trabalha. Então a gente entende isso. O que eu vejo que às vezes é um pouco arbitrário e o ponto que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte, é que essa sentença passou um dia antes dos hotéis, das pousadas, dos restaurantes, todos serem reabertos em Gramado. E aí a gente tem uma declaração aqui que vem junto, que veio do Procurador-Geral do município de Gramado, o senhor João Gilberto Barcelos, que ele diz o seguinte: o objetivo foi alcançado, agora vamos englobar todas as demais plataformas. Não precisa ser um expert no assunto para saber que isso vai causar um efeito psicológico em todas as outras. Ele está falando das outras plataformas, está falando das imobiliárias, etc., né? E o que ele fala também? Ele fala o seguinte:
conseguimos uma brechinha com essa liminar, porque é uma situação que causa dificuldade para as cidades, já que não há recolhimento de impostos. Então, o que a gente consegue ver aqui claramente com esse tipo de declaração? A briga da Prefeitura de Gramado com o aluguel de temporada, com as plataformas digitais, ela já é longa, ela já vem de longa data. Então, quando a gente tem uma situação de crise, a gente com frequência se utiliza dessa situação para fazer mudanças, né? Para iniciar novos procedimentos. E não é diferente numa situação de governo. Então, como eu citei anteriormente aqui, quando a gente diz aqui, a magistrada colocou aqui que a vida, a saúde, né? A gente está tentando assegurar direitos fundamentais como a vida e a saúde, o que justifica a adoção de medidas restritivas e excepcionais. Concordo, precisa se zelar pela vida e a saúde das pessoas. A grande questão é a seguinte, é que quando está na crise, essas mudanças são feitas rapidamente, porque está todo mundo com a cabeça quente, vamos dizer assim, né? Está todo mundo tentando fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Quando a gente tem uma situação, que é no caso aqui de Gramado, que já existia uma vontade, uma prevenção, uma vontade de se restringir um tipo de atividade comercial, o caminho reverso depois ele é mais difícil, porque uma vez que passa a crise e que está todo mundo de novo tranquilo, com a cabeça fria, e daí já existe o precedente de se restringir aquela atividade econômica, é muito mais difícil de voltar atrás, né? Então, até que ponto esse tipo de decisão, que vem um dia antes de se abrir todos os hotéis, todas as pousadas, restaurantes, com restrições, mas houve uma abertura, até que ponto essa decisão começa a interferir no direito das pessoas de trabalharem e de exercerem a atividade comercial que elas querem exercer, né? Então, acho que isso é uma questão bem complicada. Eu não sou, obviamente, expert em direito e nessas questões jurídicas, mas é uma situação que a gente vê que está acontecendo e está acontecendo também numa esfera mais próxima da gente, que é dentro dos próprios condomínios. Então, o que a gente vê? A gente vê quase todos os condomínios criaram regras novas em função do coronavírus e acertadamente. A gente busca seguir essas regras, a gente busca trabalhar de acordo, e vários condomínios que a gente viu que realmente não tinha como seguir adiante, a gente mesmo toma a iniciativa de bloquear calendário e não trabalhar dentro daquele condomínio, conversa com os proprietários para tentar, enfim, dar o espaço que a gente vê que é necessário para os moradores daquele condomínio, né? E, enfim, normal. Agora o que a gente percebe é que tem alguns condomínios que já tinham prevenção com o aluguel de temporada, que daí baixaram medidas super restritivas de uma forma muito mais agressiva e basicamente estão se utilizando da situação para passar para frente uma pauta que já estava sendo, né, trabalhada há muito tempo, de tentar proibir a prática do aluguel de curta duração dentro de alguns locais. Enfim, não cabe a gente, eu acho que isso são situações que normalmente fogem do controle do anfitrião, né? A gente não tem como escolher isso. Eu acho que o ponto que a gente tem que começar a ver aqui, começar a pensar como tendência, é que provavelmente um dos mercados que pode começar a surgir com mais força no Brasil, por causa de todas dessas questões restritivas, é um mercado de acomodações que não dependam, que estejam independentes de condomínios. Então, o que eu quero falar com isso? Casas, né? A minha casa, uma casa solta, avulsa, ela não depende de regra de condomínio. Ou conjuntos residenciais, edifícios,
que tenham sido construídos especificamente para o propósito de aluguel de temporada, né? Muitas vezes por um investidor que é dono daquele prédio inteiro. E sinceramente, essa é uma situação que a gente sempre imaginou que poderia se desenhar em alguns locais. Eu acho que tem locais que já têm uma vocação de aluguel de temporada. Aqui no nosso mercado em Florianópolis, normalmente os imóveis de praia eles já têm essa vocação. As pessoas já sabem que ali é um local de aluguel de temporada, de aluguel de curta duração. O Airbnb entrou sem grandes impactos, né, no condomínio. Agora, um apartamento no centro de Florianópolis, em que as pessoas não estavam acostumadas com essa modalidade de aluguel, eles estão colocando muito mais restrição, muito mais barreira, muito mais resistência ao aluguel de curta duração. Por ser uma coisa nova que não tinha antes, as pessoas não estão acostumadas e tem uma série de restrições. Então, a gente já via e já começava a enxergar que talvez em alguns locais o caminho fosse esse mesmo, de mais restrição, e isso de certa forma vai acontecer o quê? Vai criar uma vantagem competitiva no mercado para os condomínios que se adaptarem ou que se predispuserem a praticar esse tipo de aluguel e para edificações que sejam construídas com esse propósito específico, como eu falei, muitas vezes por investidores. Vantagem de mercado no aluguel, esses condomínios vão gerar mais renda para as pessoas e na hora de vender, inclusive, eu acredito que elas vão ter um maior valor comercial na hora da venda, porque elas vão oferecer mais flexibilidade para quem está comprando. Então, é um caminho natural de mercado que eu acredito que essa crise está acelerando, como tantas outras coisas, né? Assim como a crise está acelerando a digitalização de vários negócios, eu acredito que essa migração para imóveis que dependam menos de regras de condomínio é uma tendência natural para o aluguel de curta duração, para o Airbnb aqui no Brasil. Veremos o que vai acontecer, mas o fato é que essas restrições hoje já existem, elas estão presentes nesse momento, a gente tem que ter cuidado, tem que respeitar a vontade dos condomínios, acima de tudo tem que zelar pela segurança das pessoas. Se for para operar aluguel de curta duração, tem que operar com novos padrões de limpeza, novos padrões de check-in, check-out, a gente já tratou de tudo isso, então realmente tem que tomar cuidado, tem que respeitar e tem que se adaptar. Essa é a palavra do momento, adaptação. Então, anfitrião, essa é a primeira edição desse novo conteúdo que a gente está iniciando essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com mais novidades do mercado do aluguel de curta duração e do Airbnb. Tudo de bom, fiquem bem e até a próxima estadia.